Com os nossos corações preparados, nós queremos dar continuidade ao estudo bíblico que estamos realizando neste mês. Quantas coisas nós já escutamos nos programas anteriores sobre este importante livro das Sagradas Escrituras. Nós falamos sobre o nascimento de Moisés, escutamos falar do importante papel das parteiras dentro desta história da salvação, a saída, a travessia do povo hebreu que sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho para tomar posse da terra prometida. Nós vimos o episódio da sarça ardente dentro dos livros, dos capítulos que compõem este livro, mas também uma outra coisa muito importante, que são os 10 mandamentos, ou as 10 palavras que o Senhor oferece como um caminho para que o seu povo possa viver uma experiência de libertação. E nós somos chamados, então, a nos encontrarmos neste povo. E dando continuidade ao nosso estudo, mais uma vez, e já quero agradecer por esta presença perseverante durante todo este mês aqui conosco, é o Padre Fernando Gross. Bem-vindo mais uma vez entre nós, Padre, para que hoje a gente possa concluir este estudo que estamos fazendo aí durante o mês de fevereiro. Obrigado, Padre. Uma alegria poder ter participado. E a alegria, ela é também dupla, porque certamente aqueles que nos acompanharam também se sentem alegres e agradecem pela sua disponibilidade, né, de ter estado aqui conosco. Padre, dentro de todos esses elementos, dessas histórias que nós vamos acompanhando dentro do livro do Êxodo, tem uma que demonstra, né, o povo que muda de ideia e finalmente constrói um tabernáculo. Por que o livro procura relatar esta mudança no coração do povo de Deus? Essa palavra-chave que o senhor usou aí é a chave, é o povo de Deus. Existe uma primeira menção individual, né? Em Êxodo 25, 2, ele vai dizer, aqueles que quiserem, aqueles que o seu coração for movido para isso, façam uma oferta para a construção do tabernáculo. É a primeira parte, é o lado individual. Mas existe um propósito que Deus quer. Não são 40 anos que o povo ainda vai ter que caminhar pela frente. Então Deus pensa em algo maior, para que eles entendam passar do individual para o coletivo, de serem povo. Como povo de Deus, eles podem então fazer, Deus quer que eles aspirem a realidades maiores daquilo que eles poderiam fazer sozinhos, não? Então, é como a realidade de uma igreja. Às vezes, na rua, eu não sei quem que é cristão, quem não é. Mas na igreja, eu sei quem aquele acredita, o outro também. Nós podemos atravessar as dificuldades. Então, há todo um desejo de Deus de ajudá-lo a fazer esse crescimento, não? Também no livro do Êxodo está, vocês são a nação santa, um sacerdócio real. Deus quer que a gente cresça também nesse entendimento de povo santo que caminha na história junto com o seu Deus. Olha que coisa bonita, né? Um Deus que caminha com o seu povo. E às vezes a gente escuta tantas pessoas dizendo, né? Nós que temos que caminhar com Deus, mas Deus ele tem essa iniciativa primeira. Ele primeiro dá o passo para nos conscientizar, né, desta necessidade. É correta esta afirmação, Padre? Ele sempre toma iniciativa, né? Deus nos amou primeiro, né? É isso. Deus nos ama e quer que nós caminhemos juntos como povo. E ele vai nos ajudando, né? Se a gente pensar na finalidade, né, do tabernáculo, né? Para lembrar as antigas gerações, né? As novas gerações daquilo que foi vivido, para que juntos se avalie a história, se percebam sinais dos tempos. Não, com Deus nós podemos não atravessar, já atravessamos tantas dificuldades, não? Então é sempre algo muito dinâmico, né? Esta reunião num tabernáculo, numa tenda do encontro, né? Onde Deus quer fazer a sua morada para nos ajudar a caminhar, não? Então essa função é alargar as perspectivas humanas, né? Com Deus no tabernáculo, na tenda do encontro, residindo junto, a gente alarga, Deus levanta os nossos horizontes, né? Nos enche de esperança e nos aponta o caminho, né? A seguir, sempre. É correto dizer então que hoje as nossas comunidades, elas devem ser
expressões vivas deste tabernáculo, desta tenda que o povo fez, né, construir para estar mais próximo de Deus? Deus continua. E aí toda essa aliança que a gente entende, Padre Rodrigo, ela não deve ser só conhecida e lida, ela deve ser vivida, não? Que é o grande momento, né, que se entende nos estudos bíblicos, né? É conhecer o texto, é conhecer o contexto, não, as realidades políticas, religiosas, econômicas, né, a dinâmica para a gente entender o texto, mas o grande momento agora é o do leitor. Ou seja, deixar com que essa aliança de vida, esses mandamentos, o que Deus deseja, cruze com a minha história, entre na minha história, e aí eu possa também fazer parte, né, dessa dinâmica exodal, dessa dinâmica do êxodo, que perpassa os séculos, porque Deus é o libertador, é Ele que nos conduz. Então, deixar que essa aliança de vida dos mandamentos entre também na minha história, me ajude a viver como povo, me ajude a celebrar a vida, a fé num santuário, né? Deus continua abençoando, curando, corrigindo, perdoando, educando, salvando e conduzindo o povo para um final mais humano, mais fraterno, não? Deixar que essa humanidade seja abençoada e conduzida pelo Senhor da vida e da sua palavra que liberta. Eu fico muito contente, Padre, quando eu escuto esta palavra, né, vinda de um biblista, quando nos ensina a ler as Sagradas Escrituras dentro de um contexto muito concreto, muito humano, marcado por uma situação religiosa, uma situação econômica e política. E nós temos que insistir, né, com as nossas comunidades, porque às vezes nós fazemos uma leitura um pouco distorcida da palavra de Deus, né, até para não dizermos uma leitura fundamentalista que nos leva a atrair a própria mensagem do texto, né? Eu tive uma graça de ter tido como professor destes 5 primeiros livros das Sagradas Escrituras, né, o famoso biblista Milton Schwantes, e ele sempre insistia nessa leitura, e ele sempre chamava a nossa atenção, ele brincava, né, vou puxar as orelhas de vocês para que a gente possa fazer uma bela leitura destes textos. E eu acredito que isso ajuda e abre também os nossos olhos diante das Sagradas Escrituras. Padre, existe aí uma renovação da aliança também entre Deus e o seu povo. Esse povo que é infiel, Deus jamais vira as costas para este povo. Como isto se dá? Esta renovação ela acontece porque Deus tem planos de amor, né, como dizem, para toda a humanidade, ainda hoje, não? O Papa Francisco insiste, nós temos que ser curados do ódio em nossos corações. Como é que nós vamos fazer isso? Artesanalmente, construindo a paz, sabe, ponto após ponto, gerando fraternidade entre nós, gerando não esperança, gerando justiça, gerando paz, cuidando daqueles que estão, né, mais desfavorecidos. Então, toda a dinâmica da palavra de Deus, ela vem renovar aquilo que no coração humano às vezes está cansado, está ferido pelo ódio, pelo egoísmo, né? Deus vem como que insuflar de novo, né? De novo, como a imagem, né, de Gênesis, né? Vem insuflar essa esperança para que a gente retome o caminho, para que crie, gere fraternidade. A palavra de Deus vai sempre gerar fraternidade entre nós. Por isso é importante rezar como um povo, né? Celebrar como um povo e viver esta aliança. Mais uma vez, a palavra de Deus não é só para ser conhecida e lida, mas para ser vivida, gerando fraternidade entre nós. Olha que coisa interessante, né? Gerar fraternidade é um dos grandes objetivos da palavra de Deus. E, infelizmente, às vezes a gente vê aí nesta palavra sendo utilizada para gerar violência, para gerar situações de desonestidade e tantas outras coisas que de fato não falam do êxodo, não falam de caminho, não falam de um encontro com o Senhor. Padre, nós estudamos um mês o livro do Êxodo. Em poucas palavras, o senhor, como uma pessoa que se debruça sobre este livro, né, e outros livros aí das Sagradas Escrituras, que caminho o senhor diria para aqueles que estão nos acompanhando, um caminho para seguir um estudo deste livro? Quais elementos, 2, 3 elementos que a gente teria que ter em mente, fazendo um resumo daquilo que nós estudamos para compreendermos este livro das Sagradas Escrituras?
Vou pegar uma frase do cardeal Tolentino Mendonça que me faz entender bem isto. Quando diz, quando a Bíblia fala da sarça ardente, a Bíblia não quer só falar da sarça ardente. A Bíblia quer fazer arder. E isso é a dinâmica da palavra de Deus. Leia, procure aplicá-la na sua vida, não só como um conhecimento. Mais uma vez, a Bíblia quer fazer arder. Os milagres de Jesus querem fazer a gente escutar, ouvir, voltar a andar, caminhar de novo. Porque isto é o mesmo Deus. Ou seja, é o Pai de Jesus, na força do Espírito Santo, que este Deus nos ajude a celebrar a palavra, a ler a palavra, mas, sobretudo, a traduzir a palavra, não? Em que possa novamente botar em dinamismo essa libertação que o livro do Êxodo quer fazer. Deus tira, é a primeira etapa do Egito, mas depois existe uma outra libertação que a gente tem que fazer, não? Do Espírito, que a gente possa mesmo transformar tudo aquele desejo de desânimo, aquele cansaço. Não, a palavra de Deus quer esperançar de novo, né? Quer de novo trazer esperança nesses corações feridos pelo ódio. Que a gente possa construir. Olha, os faraós não terão a última palavra é de Deus, que salva, que traz a vida e que gera relações melhores na sociedade. Hoje, então, acreditar, deixar que o texto bíblico cruze com a sua história e fazer arder de novo, não? Essa chama da sarça ardente, desse Deus que vê a miséria, que desce para nos libertar e que conduz a história até os dias de hoje. Muito obrigado pela oportunidade. Padre, gratidão pela sua presença aqui neste mês de fevereiro, e o que podemos desejar ao Senhor é um serviço frutífero no ensino da palavra de Deus e também no estudo desta palavra que sempre desperta e traz grandes novidades para nós. Muito obrigado. Obrigado, querido. Saúde para todos. Encontro de Nossa Senhora e aos pés da Virgem Mãe Bendita, encerrando mais um mês, nós queremos colocar em suas mãos todas as nossas intenções e pedir a ela que nos ajude a viver um santo tempo quaresmal, de encontro pessoal com Cristo e com os irmãos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz, na graça de Deus e até o nosso próximo encontro.